o texto oficial. A gente sempre usa esse texto na ministração da Santa Ceia. Então vamos lá em 1 Coríntios. Estou muito feliz poder começar esse ano, agora junto com a igreja, com vocês. É muito prazeroso, é muito bom. Louvado seja Deus. E pode ter certeza que este ano será um ano frutífero para todos nós. Deus vai te abençoar grandemente, viu? Pode esperar, vai ser um ano incrível. Muita bênção para a tua vida, muita bênção. Temos novidades para esse ano, você sabe disso, né? Então vamos lá, vamos primeiro mergulhar na palavra. 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Ou seja, traga em memória, na sua memória, o que Jesus fez naquela cruz. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Preste atenção no versículo 26, porque daqui dá para a gente concluir várias coisas. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelo outro. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordena-las-ei quando for ter convosco. Então, meu Deus e meu Pai, a tua palavra não apenas foi lida, mas nós vamos ministrar. Que o teu Espírito Santo tome a frente e nos ensine. Tu és mestre por excelência. Revela a tua palavra, nos mostra a tua vontade. E que tudo que acontecer aqui nesta noite, neste culto, primeira Santa Ceia do ano, seja feito para a glória do teu nome, que assim seja. Então, igreja linda, desocupe as tuas mãos, para que você tenha plena liberdade de aplaudir esta palavra. Vai dando glória.
Amém? Então se assenta. Nós vamos responder algumas perguntas com relação à Santa Ceia. A primeira coisa que você precisa saber: que a Santa Ceia é somente para os salvos. Pastor, onde é que isso está escrito? Aqui no versículo de número 26. Veja comigo, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Quem é que anuncia Jesus? A sua morte, ressurreição, e que Ele vai voltar. Quem é que faz isso? Os salvos. Então, Santa Ceia, primeira coisa, é a mais importante de todas. Quem deve participar? Os salvos. Aqueles que já se identificaram e assumiram um compromisso com Cristo, que anunciam o evangelho da cruz, morte e ressurreição, e que Jesus vai voltar. A ceia não pode ser servida, distribuída para uma pessoa que não crê em Jesus como Salvador. Quem concorda, dá um glória a Deus. É somente porque todas as vezes que nós participamos deste ato da Santa Ceia, nós anunciamos a Jesus. E eu sempre tenho ensinado, e a Bíblia é bem clara sobre isso, que nós não devemos ficar vivendo o passado. Mas que nós devemos olhar para o futuro com fé e esperança. Que o que ficou para trás já foi sepultado. Eu até fiz um vídeo outro dia, dizendo que o tempo é uma estrada de mão única. Não tem como você entrar na contramão e voltar no tempo. O apóstolo Paulo, inclusive, ele ensina: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo em direção ao propósito, ao alvo, objetivo. O que ficou para trás é passado. Não volta mais. E é comum você ouvir: não fique preso ao passado, porque assim você não vive o presente e não tem expectativa de futuro. Porque você está preso, acorrentado ao passado.
E a Bíblia é clara sobre isso. Não considereis as coisas antigas. Eis que tenho algo novo. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Só que aqui na Santa Ceia, nós devemos olhar para o passado. Quando Jesus diz, fazei isto em memória de mim, eu tenho que trazer à lembrança o que ele fez na cruz há 2000 anos atrás. Então, quando participamos deste momento da ceia do Senhor, nós voltamos o nosso olhar, a nossa mente, os nossos pensamentos para o passado. Não podemos esquecer o que Jesus fez. Mas é só o passado? Não. A Santa Ceia também fala do presente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Agora, tempo presente. E a Santa Ceia também nos orienta a olhar para o futuro. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor passado, até que Ele venha, futuro. Então, a Santa Ceia consegue nos fazer olhar para o passado, há 2000 anos atrás, o que Jesus fez na cruz, seu sacrifício, a sua morte, nos faz no momento presente, parar para pensar, analisar a nossa vida e olhar para o futuro, porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Então a Santa Ceia é um momento único. Jesus deixou, olha aqui para o pastor, apenas dois mandamentos, sacramentos, que foi o batismo nas águas e a Santa Ceia. Só esses dois. E os dois estão interligados. E eu vou responder essa pergunta. Quem não é batizado pode ou deve participar da Santa Ceia? Jesus deixou esses dois rituais, esses dois sacramentos, mandamentos. O batismo. Ele ordenou batizar. E o que significa o batismo? A pessoa confessando publicamente que ela reconhece a Cristo como Salvador. Quem crer e for batizado será o quê? E o simbolismo do batismo. Quando a pessoa desce as águas, ela morre como Cristo morreu, ela morre para o mundo, é sepultada nas águas do batismo, assim como Cristo morreu e foi sepultado. Quando ela é batizada, ela morre para o mundo, é sepultada nas águas, e quando ela se levanta das águas, é para andar em novidade de vida. É para ter uma nova vida. Ou seja, Cristo morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. O batismo fala disso. A pessoa publicamente, ao descer as águas, publicamente ela está dizendo: eu creio em Jesus Cristo como Salvador.
ela se converteu, recebeu a Jesus, se identificou com Ele, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Ela está na obediência. Isso é batismo nas águas. Do outro lado, a Santa Ceia. Qual é o significado da Santa Ceia? Comunhão com Cristo e a igreja. Quando você participa do pão, que simboliza o corpo, a carne de Cristo, que você se alimenta desse pão, simbolizando a carne do Senhor, que você bebe, do cálice, simbolizando o seu sangue, você está tendo comunhão com Ele. Nesse momento que você está participando, você está tendo comunhão com Jesus. E comunhão com a igreja, porque nós estamos todos juntos. Nesse mesmo ato de fé, quem está entendendo? Então não tem sentido, preste atenção que eu vou responder a pergunta agora. Quem não se batizou deve participar da ceia do Senhor? Ora, como é que a pessoa quer participar da ceia do Senhor, que anuncia a morte e ressurreição e que Ele vai voltar? É a comunhão com Cristo. Como é que a pessoa quer participar disso tudo, da ceia do Senhor, mas ela não se identificou com Cristo no batismo, morte, sepultamento e ressurreição? Não tem sentido, não tem sentido. Por isso que aqui na nova geração, nós temos esse cuidado. Só participa quem desceu as águas do batismo. Nós não servimos a Santa Ceia para qualquer pessoa. Irmãos, deixa eu deixar isso bem claro. Eu vou voltar no começo da pregação, do ensinamento. Santa Ceia é para quem é salvo. Tem igrejas, e você sabe disso, uma bem conhecida, grande, gigantesca, que está no rádio, na televisão, e tudo quanto é canto. Quem chega, não importa se é crente ou não, participa da Santa Ceia. Como? Está participando se de repente ela nem desceu as águas do batismo. Jesus deixou os dois, batismo e Santa Ceia. Ela só quer participar de um, mas o outro que Jesus ordenou, ela não quer. Percebe? Não tem sentido. De repente, se você abrir para todo mundo, qualquer um pode participar. Chega uma pessoa aqui, alcoolizada, bêbada, em pecado, em prostituição, adultério e por aí vai, de repente até usando drogas. Aí ela vem e participa de algo tão especial que é a Santa Ceia do Senhor. Percebe que não encaixa? Se eu não me identifiquei, não estou na obediência, Jesus mandou batizar, e o simbolismo, eu me identifico com Cristo, fala de morte, sepultamento e ressurreição. Eu não quero isso para a minha vida, por isso que eu não me batizo. Agora eu vou participar da ceia, que praticamente tem o mesmo sentido. Quem está entendendo? Eu estou conseguindo fazer vocês entender. Amém? Então nós temos esse cuidado. A Santa Ceia é somente para quem já é salvo. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste sangue,
anunciais. Nós estamos aqui anunciando a morte do Senhor. E quem é que anuncia a morte e a ressurreição e que Jesus vai voltar? Quem é salvo. Quem é salvo e tem comunhão com Ele. Agora, quando a pessoa perde a comunhão com Deus, com Jesus, você reparou que a primeira coisa que ela faz é deixar de participar da ceia? Reparou? Primeira coisa que ela faz, ela perdeu a comunhão com Deus, com Jesus. De repente está até em pecado. Perdeu a comunhão. Qual é a primeira coisa que ela faz? Por temor. A primeira coisa que ela faz é não participar da ceia do Senhor. Isso é um sinal dela não participar, é um sinal que ela perdeu a comunhão com Deus. Vocês estão entendendo, gente? Porque isso aqui, todos nós sabemos da importância. O cuidado que nós temos, a reverência, né? E a gente, até para se vestir, para servir a Santa Ceia, a gente leva isso muito a sério. Não pode ser de qualquer jeito. Uma pessoa que não se identificou com Cristo, que ainda não é convertida, de repente em pecado, o que é que a Bíblia ensina? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Percebeu? Por que nós fazemos a oração do perdão? Toda a Santa Ceia não falha. A gente faz a oração do perdão, porque ninguém aqui é perfeito. A gente erra, a gente peca. A gente faz a oração do perdão. Porque a gente sabe que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não discernindo. Ou seja, a pessoa não está entendendo, não está valorizando, não está dando importância. Não é a Santa Ceia somente, mas o que Jesus fez por ela. Ela não está nem aí. Quem está comigo aqui, dá um glória a Deus. Outra pergunta que eu quero responder para você. Pastor, é pecado, é errado eu perder uma Santa Ceia, deixar de participar? Eu estou cometendo pecado? Amados, eu vou ser bem objetivo. Não, você não está pecando. Porque acontecem imprevistos. Às vezes a pessoa, ela quer participar. Ela tem esse desejo de estar presente, participando, tomando Santa Ceia. Mas surgiu um imprevisto. Surgiu um imprevisto, ela não pôde estar. Deus sabe, irmãos. Ela teve que viajar. Não teve como ela estar presente, porque ela teve que viajar. Ou ficou doente, não teve como sair da cama. Deus está vendo, Deus sabe disso tudo. Então, eu vou usar uma palavra aqui que eu quero que vocês entendam. A palavra é
ocasionalmente. Ocasionalmente. Então, se a pessoa perder a Santa Ceia por um motivo, algo que impediu, um imprevisto, e ela faltou, esse mês não teve como, mas ela gostaria de estar. Então isso não é errado, não é pecado. Ela não vai ser condenada porque ela não veio naquela Santa Ceia. Vocês estão comigo aqui? Então perder a Santa Ceia ocasionalmente não vai te levar para o inferno. O grande problema, escuta o que o pastor vai falar, é quando a pessoa pode estar e ela despreza. Ela fica em casa, não, hoje eu não vou, mas é Santa Ceia, mês que vem eu tomo. Aí é errado, porque ela não está valorizando, dando importância a esse momento. Agora, se a pessoa tem um motivo justo, pastor, eu não vim porque eu estava trabalhando, pastor, eu faço plantão, onde eu trabalho, tenho dificuldade, às vezes não tem como sair, eu tive que viajar, aconteceu uma situação, eu tive que ir urgente atender. Amém. Amém, Deus sabe. Por que que você não vê? Houve um motivo. Agora a pessoa não está nem aí, fica em casa, porque está assistindo futebol, ou porque não quer perder o Fantástico, ou por causa disso ou daquilo, porque estou com preguiça. Irmão, aí Deus não se agrada. Eu te dou como conselho, coloque a Santa Ceia como prioridade na sua vida. Tudo que você for fazer, deixa primeiro a data da Santa Ceia. Por exemplo, eu e a minha esposa, nós programamos uma viagem. Mas, irmão, só depois da Santa Ceia. Não tem como sair, viajar, passear, numa data que eu posso fazer depois da Santa Ceia. Então, coloque como prioridade a Santa Ceia. E não falte. Faça esse propósito de estar sempre presente. Quem está comigo aqui entendendo? Já que eu estou falando de estar presente, a frequência. Irmãos, a Bíblia, ela não especifica, ela não deixa, ela não ordena, não tem nada que diga que a Santa Ceia tem que ser uma vez por mês. Nós fazemos uma vez por mês. Mas poderia ser toda semana, todo domingo? Poderia. Sem problema. E se a igreja fizer de 3 em 3 meses? Amém. De ano em ano, pastor, lá na tal igreja só tem ceia uma vez por ano. Olha, uma vez, amém. Pastor, eu tomei Santa Ceia de manhã. Posso tomar Santa Ceia à noite? Pode. É melhor tomar 2 vezes do que não tomar nenhuma. A frequência, sabe, irmãos, é o simbolismo, o que representa, o que significa esse momento. Uma coisa que a gente precisa também aprender. Quando Jesus disse que ele pega do pão e consagra, dá graças,
Ele diz assim: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Que ele pega do vinho, do cálice. Este é o sangue do Novo Testamento, o sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Ele está aqui fazendo uma aliança através do seu sangue. Porque as alianças, principalmente no Antigo Testamento, era necessário o derramamento de sangue. Toda aliança que era feita se exigia sangue. Então Jesus está dizendo: este sangue é a nova aliança, é uma nova aliança que eu estou fazendo com vocês. Por isso o derramamento do seu sangue, o sangue da nova aliança. Mas é um simbolismo. Isto é o meu sangue que é derramado por vós. Irmãos, é um simbolismo. O pão, quando você come, não tem gosto de carne. Mas pastor, Jesus disse que isto é o meu corpo. Sim, simbolicamente é o meu corpo. Mas não deixa de ser pão. Porque quando você come, tem gosto de pão e não de carne. Vocês estão entendendo, gente? Não é que o negócio se transformou em carne, ou o cálice se transformou em sangue. Simboliza a carne e o sangue. Então, não é errado você dizer: a partir de agora, este pão passa a ser o corpo, a carne de Cristo. Porque Jesus disse isso. Mas também não é errado você dizer: este pão simboliza a carne e o corpo de Cristo, porque é um símbolo. Vocês entenderam? Vocês estão com cara de ué. Entenderam, sim ou não? É um simbolismo. O pão continua sendo pão. Você sente o gosto do pão. E o cálice continua sendo cálice. Suco da uva. Tem gosto de uva. Agora, por que o pão? Irmãos, a Bíblia não fala nada. Deixa eu deixar isso bem claro. A Páscoa foi a última Páscoa de Jesus, quando ele instituiu a Santa Ceia. Aquele pão que ele apresentou, dizendo: isto é meu corpo, que é partido por vós, aquele pão era o pão da Páscoa, o pão sem fermento. Quando você vai lá no Antigo Testamento, que eles estão saindo do Egito, as pragas que veio sobre a terra do Egito foram pragas tão severas. A última, a morte dos primogênitos. Os egípcios estavam tão assustados com a gravidade daquelas pragas, que eles apressaram os israelitas, os hebreus, para que eles saíssem o mais rapidamente possível. Então, aquele pão que estava sendo preparado, não teria tempo nem para levedar. Tamanha pressa com que eles foram orientados a deixar o Egito. Eles praticamente foram empurrados, eles foram pegando, não deu tempo daquela massa fermentar. Então, por causa disso, a Páscoa dos judeus, o pão não tem fermento. O pão que Jesus usou foi o pão sem fermento, porque ele estava comemorando a Páscoa.
Mas em nenhum momento na Bíblia você encontra algum versículo dizendo que o pão da Santa Ceia não pode ter fermento. Não existe nenhum versículo na Bíblia que oriente isso. Então nós usamos o pão, normalmente quem faz é uma serva de Deus, uma mulher de Deus, que prepara o pão debaixo de oração, com todo cuidado. Vai fermento? De repente até vai, não sei, eu creio que vai. Mas amém. Porque não tem uma ordem, tem que ser pão sem fermento, senão não vale. Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. E o cálice? Pastor, pode beber vinho? Porque aqui a história, Jesus ali era vinho. Há quem diz que aquele vinho era um vinho sem fermento, não fermentado. Bom, não dá para afirmar, não dá para dizer isso e aquilo, mas você tem que trazer, o importante é o simbolismo, o que representa o pão e o que representa o cálice. Representa o corpo e o sangue de Cristo. Pronto, o que você está fazendo aqui hoje? Trazendo à memória o que Jesus fez na cruz do Calvário. Voltando no passado, fazer isto em memória de mim. Vocês estão anunciando a minha morte, o que eu fiz há 2000 anos atrás por vocês. E olhar para o futuro. Jesus está voltando. Ele está às portas e virá buscar a sua igreja. E Ele vai nos encontrar participando da Santa Ceia. Uma vez por mês? Uma vez por mês. Irmãos, a Santa Ceia vai durar até Jesus voltar. Anunciais a morte, quando nós estamos participando, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele volte. Nós temos que ter isso aqui, para trazer a memória, porque a gente acaba esquecendo, né, irmãos? Se você deixar, a coisa vai morrendo. Vai morrendo. Por que tem feriado? Por que 7 de setembro é feriado? Por que dia 21 de abril é feriado? Para as pessoas não esquecerem o que aconteceu nessa data. É algo que todo ano tem que ser lembrado, senão isso apaga da memória. Se você começar a tomar Santa Ceia uma vez por ano, vai chegar uma hora, já não precisa mais. Já passamos um ano inteiro mesmo sem participar, deixa para lá. Vocês entenderam tudo que o pastor ensinou? Guardou no coração? Quem pode aplaudir o nosso Deus?